Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo. Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências. Esse já é o 25º seminário. Eles começaram antes da quarentena na sede da secretaria e desde então passamos para o ambiente virtual, e que nos deu muito mais amplitude, tanto de público como também de palestrantes, porque as pessoas de fora, como o Jorge, que nesse momento está em Niterói, pode participar. Então, lembrando para quem não é a primeira vez que está assistindo, o Escritório de Evidências é uma área recente na Secretaria de Educação, cujo objetivo é aproximar o governo, né, ou a área de políticas públicas, de estudos e pesquisas sobre políticas educacionais, sobre a avaliação de políticas, numa lógica de fomentar a gestão educacional baseada em evidências científicas, basicamente. O ambiente desse seminário é um ambiente científico, isso significa dizer que o palestrante ou a palestrante tem plena liberdade de expressão do seu pensamento. Isso não significa que a secretaria necessariamente concorde com os pontos de vista que estão apresentados aqui, mas como toda a ciência, ela tem que ser um espaço livre de debate, precisa ser, então é sempre bom essa ressalva. Antes de eu apresentar o Jorge, eu queria só lembrar de alguns recadinhos que a gente tem, né? Primeiro, que além dos seminários, nós escrevemos o boletim, que a gente chama de Educação em Evidências, ele já está na sua 10ª edição, depois a gente vai, no final dessa apresentação, a gente vai mostrar o link para um questionário de avaliação, e dentro desse questionário tem lá a pergunta se você gostaria de receber o boletim, caso você ainda não esteja recebendo. Então, quem quiser receber o boletim, é só colocar o seu e-mail lá, tomar cuidado para escrever corretamente, que a gente vai incluir a pessoa no nosso mailing, e o boletim é quinzenal. Bom, outra coisa que é um recado importante é que todos os seminários ficam gravados, assim, o de hoje demora só um pouquinho para estar na Rede do Saber, e depois eles ficam colocados lá. A gente vai mostrar também o site onde está o repositório dos vídeos, e é importante contar também para vocês que a gente tem o canal do YouTube, então esse é o site onde estão os vídeos de todos os seminários. Mas a boa notícia é que, além desse site, a gente vai colocar os vídeos no nosso canal do YouTube, que a gente criou para fazer o curso de Excel, né? A gente colocou as aulas lá e a gente notou que a gente pode colocar também os seminários lá. Agora, passando, então, depois você vai ter como fazer a interação com o Jorge, fazer perguntas a ele. A Júlia está colocando agora o link para o formulário de perguntas, então anotem, por gentileza, durante a apresentação do Jorge, esse link não vai ser mostrado de novo, só ao final que a gente vai mostrar mais uma vez para as pessoas que, porventura, tenham chegado um pouco atrasadas. Então, agora vamos falar um pouquinho de quem é o Jorge Telles. Ele é economista, formado pela Federal do Rio de Janeiro, depois ele fez mestrado em economia pela Universidade Federal Fluminense, a UFF, e por fim, mais recentemente, ele fez doutorado em educação também na Federal Fluminense, e o título da tese de doutorado dele é O Ciclo da Política de Leitura e os Jovens e Adultos no Século XXI. Então, vejam que ele já pegou no Jorge, né? Depois ele vai falar mais sobre isso. Ele é da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal, trabalhou em vários ministérios, né? Começou na assistência social, ou melhor, começou no trabalho e emprego, depois foi para assistência social e depois foi para o Ministério da Educação. E no Ministério da Educação ele dirigiu áreas muito importantes, uma delas tinha sido criada recentemente, eu particularmente acho uma das grandes inovações da época, que foi uma área de
avaliação educacional, que pensava em indicadores para pensar em PPA baseado em indicadores, sempre baseados em evidência. Depois, Jorge, fique à vontade para contar um pouco mais da sua experiência. E, por fim, ele foi diretor da educação de jovens e adultos. E daí que eu falo que ele pegou gosto pela coisa, daí ele vai contar um pouquinho da experiência dele para a gente. Jorge, muito obrigada pela sua presença, eu estou felicíssima de estar apresentando você hoje, e fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, é um prazer estar com vocês hoje aqui, e queria agradecer, em primeiro lugar, o convite da Secretaria de Educação, por meio do Escritório de Evidências, da Maria Elisa, e parabenizar por essa iniciativa tão preciosa e tão oportuna de conversar sobre a educação de jovens e adultos nesse contexto de pandemia. Então, é um prazer estar aqui com vocês e considero que esse espaço é um espaço de diálogo importante que sinaliza esta modalidade da educação básica como uma modalidade que também tem que ser pensada nas estratégias de retorno às aulas, nas estratégias pós-pandemias, e na própria perspectiva de política pública. A proposta hoje é conversarmos um pouquinho sobre EJA, os desafios da EJA no pós-pandemia, não é isso, Maria? Acho que agora a Júlia vai compartilhar a apresentação do Jorge, e daí ele vai falar assim, uns 45 minutos, e depois ele vai aprofundar o debate a partir das perguntas que vocês façam, né, Jorge? Sim. Vamos lá. Pode compartilhar, por favor, Júlia. A proposta dessa tarde é discutirmos, a partir de pesquisas de larga escala e de trabalhos mais qualitativos ligados ao cotidiano das escolas e à população de baixa escolaridade do Brasil, entendemos a educação de jovens e adultos na perspectiva dos desafios e do contexto da pandemia. E o título é Desafios de Sempre e o Contexto da Pandemia. A gente vai dividir essa apresentação em 4 blocos. Se puder passar a próximo slide, que é uma tentativa de, através dessas evidências macro e do cotidiano da sala de aula, encarar os desafios para a educação de jovens e adultos, o que já estão postos historicamente e aqueles que foram acrescentados, agravados ou alterados por conta do contexto de quarentena e das perspectivas pós-pandemia. Então, dividimos em 4 blocos. O primeiro dele é pandemia, desafios de sempre, novo contexto. O segundo, a gente vai falar um pouquinho sobre a reorganização das escolas e o desafio do retorno às aulas. O terceiro, vamos tratar mais especificamente da questão docente e dos desafios didáticos pedagógicos. E, por último, um olhar para o futuro, um futuro próximo, de pensar essa escola para a educação de jovens e adultos no contexto pós-pandemia. Então, a próxima, por favor. A primeira coisa, para nós entendermos o impacto da pandemia sobre a educação de jovens e adultos, nós temos que lembrar o que é educação de jovens e adultos no Brasil. Então, é um ensino para um público específico, que não estava naquela idade obrigatória escolar, que hoje é de 6 a 15 anos, e não pegou o ensino médio também naquela idade obrigatória, dos 15 aos 17 anos, e que, portanto, retorna à escola após os 15 anos para fazer o ensino fundamental ou após os 18 anos para fazer o ensino médio. E aí a gente tem que entender qual é a realidade escolar que nós temos para a educação de jovens e adultos no Brasil hoje. E aí nós temos que olhar para a oferta de educação e para a demanda da EJA. A oferta é o que as redes públicas e privadas, estaduais, municipais, oferecem de educação de jovens e adultos, nível de matrícula, índice de aprovação. E, do ponto de vista de demanda, é olharmos um pouco para as pesquisas de larga escala que identificam esses sujeitos de baixa escolaridade que não estão na escola, não estão matriculados no momento, ou que estejam, mas que têm algumas características específicas. E a gente vai tratar da questão quantitativa dessa demanda e da questão qualitativa dessa demanda. Aí eu trouxe aqui um pouquinho os dados do Índice Nacional de Alfabetismo, que é calculado pelo Instituto Paulo Montenegro, juntamente com a Educativa, em que faz uma avaliação do jovem e do adulto para poder entender o nível de alfabetismo.
Então, para a gente identificar a demanda por educação de jovens e adultos no Brasil, nós temos dois caminhos. O caminho via IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz uma pergunta se a pessoa sabe um bilhete simples. Se a pessoa responde sim, ela é considerada alfabetizada. Se a pessoa responde não, ela é considerada analfabeta absoluta. E, a partir daí, pergunta-se até que ano escolar ela cursou com sucesso, completou. E se ela foi até o 4º ano escolar com sucesso, ou seja, não terminou os anos iniciais do ensino fundamental, ela é considerada analfabeta funcional. O INAF ele traz uma inovação porque ele faz uma avaliação, ele aplica uma avaliação. Então, o sujeito é apresentado a materiais de leitura e ele tem, então, que demonstrar qual o grau de domínio da língua, tanto na parte de português quanto na parte de matemática, ele possui para poder, então, mensurar, a partir desses resultados, o grau de proficiência desse sujeito. E eles dividem esses graus de proficiências em 5 níveis. O analfabeto, que é aquele que consegue identificar no máximo uma palavra, uma coisa ou outra, sabe um número mais ou menos, mas ele não tem domínio mínimo da língua. Após isso vem o rudimentar, que já tem domínio maior de frases, consegue identificar números, lidar com contas de dinheiro, mas também não tem um domínio mais profundo. E a partir disso vão subindo o elementar, que trabalha a questão de um domínio maior sobre a informação, leitura de frases, leitura de parágrafos, identificação de informações. O intermediário, que já consegue fazer contas mais complexas, lidar com textos mais complexos, achar informação não explícita no texto, até chegar ao nível pleno, que eles chamam de proficiência, quando a pessoa realmente domina a língua a tal ponto que consegue separar o que é fato de opinião. E a gente percebe, no período de fake news, o quanto isso é precioso, o quanto isso é ainda frágil nesse país. E o INAF fala exatamente sobre isso. Se vocês olharem, nos últimos praticamente 20 anos, o último dado do INAF divulgado é o de 2018, então nós temos aí de 2001 a 2018, cerca de 18 anos, quase 20, de políticas públicas educacionais, onde o analfabetismo reduziu-se, mas continua alto. E o nível rudimentar também sofreu uma redução, mas continua alto. Então, que a gente percebe que as políticas públicas recentes conseguiram produzir uma redução, principalmente no analfabetismo, que seria o analfabetismo absoluto, segundo o IBGE, mas que ainda há um quantitativo muito grande de pessoas de 15 anos ou mais que não dominam a língua portuguesa no seu nível mínimo e que, portanto, terão uma série de dificuldades no acesso a bens e serviços e no acesso a direitos. Então, não ter esse grau de escolaridade é um problema sério do ponto de vista de desempenho escolar, mas também de trabalhar com esses códigos escritos na vida. A partir disso, que houve um grande crescimento foi o nível elementar, e vocês percebam pelo gráfico que a proficiência, normalmente no Brasil, ela tem uma estabilidade muito grande. As políticas públicas não conseguem produzir uma elevação no nível de proficiência suficiente para que todos tenham um pleno domínio na língua e consigam reagir de forma coerente às fake news e consigam lidar com os fatos de tal forma a traduzir em tomada de decisão realmente plena para a sua vida e para o exercício da sua cidadania. E perceba uma coisa muito interessante, que a partir de 2015 há um retrocesso dos níveis de analfabetismo e de alfabetismo rudimentar. Ou seja, todo o esforço da primeira década do ano 2000 para a redução do analfabetismo e para avanço da escolaridade entre jovens e adultos, a partir de 2015 tem aí uma quebra, tem uma reversão, e a gente vê uma tendência histórica sendo invertida e há um aumento do analfabetismo e um aumento do nível rudimentar. Por enquanto, ainda é uma constatação, ou seja, a gente não tem ainda uma série que justifique a sustentação desse aumento, mas já é um motivo de preocupação, de necessidade de olhar para a educação de jovens e adultos de uma forma diferenciada. Então, houve um deslocamento muito grande de jovens e adultos analfabetos para jovens e adultos em nível rudimentar ou, no máximo, elementar.
E aí a gente pode reduzir isso, para ficar mais fácil a visualização, entre o número de analfabetos funcionais, que são os adultos e rudimentares, e os funcionalmente alfabetizados, ainda que não tenham nível proficiente, são elementares ou intermediários. E a gente percebe que houve uma queda forte até 2009, uma estabilização entre 2010, 2015, por aí, e novamente uma tendência a aumentar o número de analfabetos funcionais e reduzir o número de pessoas funcionalmente alfabetizadas. Isso a gente vai ver que fala muito sobre a forma como se oferta a educação de jovens e adultos no Brasil. Fala sobre a qualidade desse ensino, mas também sobre as perspectivas de continuidade. Várias pesquisas empíricas comprovam que quando o sujeito não é envolvido num ciclo de ensino-aprendizagem que tem uma duração e uma qualidade suficiente, o que ele conseguiu no curto prazo, ele pode perder em termos de domínio da língua e domínio da matemática. Então, não basta ter uma oferta pontual de educação de jovens e adultos, mas essa oferta precisa ser plena e contemplar do início, dos anos iniciais, até o ensino médio, e ela tem que ser sustentável ao longo do tempo. E uma coisa importante dessa diferença entre o INAF e os índices do IBGE é que o IBGE trabalha com autodeclaração e com ano de escolaridade completado com sucesso. Como o INAF trabalha com avaliação, ou seja, ele aplica uma prova, uma investigação sobre o domínio da língua e da matemática, nós podemos ver que há diferenças entre o grau de escolaridade obtida e o nível de domínio da língua que esse sujeito possui. E aqui há um cruzamento, a partir dos dados do INAF, entre o grau de escolaridade, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ou nunca foi na escola, ou não completou nenhum ano com sucesso. E o resultado do INAF, que a gente vai usar só o analfabeto funcional e funcionalmente alfabetizado para facilitar a visualização. Perceba que os resultados do INAF são muito coerentes e apontam para uma fragilidade na oferta de educação muito grande, porque o número de analfabetos funcionais ele perdura em toda a estrutura de ensino, desde os anos iniciais do ensino fundamental até o seu ensino superior. Então, ele passa de 99% de analfabetos funcionais em quem não tem nenhum grau de escolaridade, até 4% de pessoas que cursaram o ensino superior, mas não possuem um domínio mínimo da língua e da matemática. Isso é um dado muito sério que aponta para a necessidade de um investimento qualitativo, não só na educação de jovens e adultos, mas como no ensino de uma forma geral. Vocês podem notar que eu coloquei uma barra ali, que é a média de pessoas funcionalmente alfabetizadas, que são de 70% no Brasil, 71%, ou seja, nós só conseguimos atingir um nível mínimo de alfabetização, em média, a partir do ensino médio completo. Então, quando chamamos, e a Lei de Diretrizes e Bases chama de educação básica, ela está dizendo esse realmente é o nível básico, para que o sujeito tenha um domínio da língua que garanta a ele um desempenho cívico importante, sustentável e que realmente redunde em exercício de direitos e cumprimento de deveres por parte desse sujeito. A educação de jovens e adultos trabalha com ensino fundamental e ensino médio. O ensino fundamental muitas vezes é dividido em anos iniciais e anos finais. Mas esse gráfico mostra que nós precisamos, na realidade, cumprir o chamado para universalizar a educação básica no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos um nível de escolaridade média maior do que os 20 anos atrás, quando começou a avaliação do INAF, mas ainda assim, quando você pega o público de 25 anos ou mais, a gente tem ainda educação básica faltando para uma parte significativa dos brasileiros. E aí, olhando para quem está na escola, aquele é o cenário de quem está fora da escola e dentro da escola. Então, é um cenário geral. Estávamos observando toda a população brasileira de 15 anos ou mais. No caso do INAF, eles fazem um corte num teto de 64 anos. Então, não são os idosos que estão puxando aqueles números para baixo. Os idosos de 65 anos ou mais não estão no cômputo do INAF, o que torna a situação muito mais grave, mostrando que as novas gerações também estão com déficits
no domínio da língua, e esse déficit continua, está menor do que no passado, mas as estatísticas mostram que ele continua, a evidência é suficiente para isso. E agora a gente vai olhar um pouquinho quem entrou na escola. Do censo escolar, do INEP, nos mostram que hoje existem 3,3 milhões de estudantes na educação de jovens e adultos no Brasil inteiro, no ano de 2019. Esses são dados do ano passado. Lembrando, nós temos 29% da população brasileira de 15 anos, de 15 anos até 64 anos, que não tem o domínio mínimo da alfabetização. Eles não são sequer elementares no domínio da língua. Esse número é um quantitativo muito maior do que esses 3,3 milhões de estudantes. Então, hoje, a cobertura da oferta de educação de jovens e adultos no Brasil em relação à demanda potencial, ela é ínfima. Ela está abaixo aí dos seus 10%, e é uma característica histórica no Brasil. O Brasil nunca teve um esforço de oferta de educação de jovens e adultos que contemplasse sequer público, metade da demanda potencial. Isso tem se agravado desde as discussões em torno do Fundeb e da entrada de EJA no Fundeb e na discussão federativa sobre quem custearia a educação de jovens e adultos e no refinamento do censo escolar, quando se trabalhou uma guinada para focar no aluno e não na matrícula, nós temos visto uma redução da matrícula de educação de jovens e adultos. E essa redução na matrícula se dá muito por fechamento de turmas e fechamento de escolas. Ou seja, não há uma diminuição da demanda de educação de jovens e adultos. Há um recrudescimento, um recuo na oferta. E lembremos, a educação de jovens e adultos não é obrigatória para o público. É diferente de uma criança, um adolescente, que a lei diz ele tem que estar na escola. E se ele não tiver, aciona-se o conselho tutelar e a família, então, é intimada a colocar aquela criança, aquele adolescente na escola. A educação de jovens e adultos ela é ofertada por um público que tem voluntariamente interesse e a disposição de ir até a escola buscar esse tipo de educação. Se não há escola perto da casa dele, se não há matrícula no horário que é compatível com ele, ou se há algum tipo de choque de outra natureza, esse sujeito simplesmente abandona. E muitos deles não retornam. E a evasão da EJA é muito alta, acima de 40%, historicamente, e a gente percebe nos estudos qualitativos que isso se dá muito pela distância da oportunidade de estudar numa escola em relação à casa e ao local onde ele trabalha. Então, muitas iniciativas de concentração regional, territorial da oferta de EJA têm sido responsáveis pela essa redução da matrícula. E outra coisa também são os horários. A educação de jovens e adultos foi pensada para o turno noturno. Hoje, mais de 90% da matrícula em EJA é no turno noturno, não porque as pessoas realmente procurem isso, mas é porque, na maior parte das redes do Brasil, só é ofertada nesse horário. Então, se você quer trabalhar com EJA presencial, tem que pensar também outros horários alternativos que contemplem profissionais que trabalham, por exemplo, no período da noite. Então, todas as pessoas de baixa escolaridade que trabalham no setor de comércio ou de serviços, que têm esse horário noturno, ele está inviabilizado, impedido de entrar na educação de jovens e adultos. E uma outra dificuldade também são as mães que possuem filhos pequenos, porque não existem creches noturnas. Então, muitas vezes, elas têm o interesse de retomar a escolarização, têm interesse em voltar para a escola, mas não têm com quem deixar os seus filhos. Então, essa questão da creche também é um tema que tem provocado muita evasão na educação de jovens e adultos. E aí muitos questionam, não, mas são poucos, mas são muito idosos. E a gente viu um processo de juvenilização muito grande da educação de jovens e adultos nos últimos 10 anos e comprovado por essa matrícula. Porque hoje nós temos 62,2% das matrículas em educação de jovens e adultos de pessoas com menos de 30 anos. 57% desses matriculados, dessas matriculadas com menos de 30 anos são homens. E principalmente homens com até 20 anos. Então, cerca de 650 mil matrículas estudantes são homens com menos de 30 anos.
demonstrando que a educação de jovens e adultos tem sido uma estratégia para este segmento, que muitas vezes tem dificuldade no seu ciclo no ensino fundamental e ensino médio dentro do ensino dito regular e procura educação de jovens e adultos, então, ou é forçado, em alguns casos, a procurar a educação de jovens e adultos para poder completar a sua educação básica. E do ponto de vista de gênero, quando a idade supera os 30 anos, as mulheres predominam. E aí 59% das matrículas de estudantes com mais de 30 anos são de mulheres. Em termos de raça, cor, 76% dos estudantes da EJA são pretos ou pardos. Brancos são 22% no ensino fundamental. No ensino médio, 68% são de pretos e pardos e brancos são 31%. Então, percebam, a questão de raça, cor, é impressionante na educação de jovens e adultos, porque além dela colocar uma quantidade muito grande de negros, ela tem uma diferenciação que os negros predominam nos dois níveis, só que a participação dos brancos é maior ainda no ensino médio. Então, os negros têm pouco acesso à escolaridade. Quando acessam, eles acessam a educação de jovens e adultos para ensino fundamental. E uma parte grande que acessa ensino médio ainda não é a maior parte. Inclusive, isso tem gerado um problema enorme em algumas redes, porque, às vezes, o município oferta os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais, e o Estado fica responsável por otorgar o ensino médio. E não há oferta de ensino médio em algumas localidades, o que gera essa população, principalmente de negros, a retornar ao processo de escolarização, mas não conseguir terminar toda a educação básica por falta. E é muito interessante esse dado sobre raça-cor, porque, apesar desses números altos, 33%, mais ou menos 33% de pessoas não declaram a sua raça-cor. Isso é um ponto para ser investigado, por que não declaram ou por que não se registram. Então, esses números podem ser um pouco maior do que estão dados aqui, e essa relação entre raça e cor de negros e brancos pode um pouco sofrer variação por conta desse diferencial. Mas, quando se vai para as escolas e analisa o cotidiano das escolas, percebe-se a predominância de negros na educação de jovens e adultos. Então, vamos pensar as consequências desse descolamento entre a demanda e a oferta, dessa baixa quantidade de matrícula e desse diferenciado, ou seja, da juvenilização de homens, de negros. E o que isso significa para a escola? A gente não está aqui trabalhando com corte rural-urbano para poder tentar focar um pouco nessas dificuldades, mas, obviamente, quando a gente trabalha o rural-urbano, há agravamentos, principalmente por conta da centralidade da oferta do ponto de vista territorial. Então, a concentração espacial da oferta no campo agrava mais essas dificuldades que nós temos vistos de matching, de ligação entre oferta e demanda de educação de jovens e adultos. E várias são as consequências. A primeira delas é um baixo nível de escolaridade do Brasil, que perdura. Mesmo com todos os esforços, a desigualdade continua, e ela continua marcada entre negros e brancos, e entre essas populações rural e urbana, e entre a questão etária também. Mas nós temos visto que este processo, no contexto de pandemia, é reforçado por conta das dificuldades de locomoção, as necessidades, as dificuldades de acessar a escola e o perfil dos professores da educação de jovens e adultos, que vários deles têm uma idade avançada, são um grupo de risco e, com certeza, não podem estar na escola, as escolas não estão funcionando. Mas vários alunos de educação de jovens e adultos também são do grupo de risco, e mesmo se as escolas voltarem, eles não teriam condição de voltar. E a gente percebe, na forma como muitas vezes essa oferta acontece, concentrada no espaço, concentrada no horário noturno, concentrada em poucas turmas e, às vezes, sem possibilidade de continuidade, ou seja, oferta-se um nível, não oferta-se um conjunto, um ciclo, não oferta-se outro. Isso tem gerado desgastes muito fortes. Então, além das desigualdades, que são resultados finais, você vê um desgaste dos professores, muitas vezes por dificuldades
na questão de apoio, de acesso a determinados espaços da escola, falta, às vezes, da parte meio, de secretariado, de acesso à biblioteca, dificuldades para trabalhar outras dimensões da educação de jovens e adultos, como a educação física, o trabalho segurança, no acesso à escola no período noturno, idas e vindas desse professor. Tudo isso tem gerado uma insegurança muito grande e um desgaste muito grande do próprio professor. Então, qualquer estratégia de enfrentar um novo espaço escolar, uma nova oferta escolar pós-pandemia, tem que levar em consideração essas desigualdades, repensar as estratégias de oferta e olhar um pouquinho para o aluno e para o professor, ver que tipos de desgastes eles estão sofrendo e como que o setor público pode ajudar na superação desses desgastes, pelo menos. E aí a gente pensa nesse como pode ajudar. E para ajudar um pouco, para melhorar um pouco, para construir essa escola pós-pandemia, a gente tem que pensar quais são os desafios que esses estudantes da educação de jovens estão passando, que geram esses desgastes, e que tipo de desafios estão postos para a escola e para o professor. Porque muitas vezes a gente reduz muito a questão do protocolo de retorno, mas existem outras variáveis envolvidas e nós temos que olhar para todas elas e ver quanto que elas se influenciam mutuamente e quanto que elas agravam o contexto e tornam o preparativo para o retorno às aulas mais complexo. Em primeiro lugar, os desafios para os estudantes. São jovens e adultos, muitos deles são arrimos de família ou têm uma participação importante na composição da renda familiar e uma parcela significativa é de grupo de risco. Então, o primeiro desafio posto para o estudante de educação de jovens e adultos é o desafio da sobrevivência. Então, em primeiro lugar, ele tem que sobreviver. Tem que garantir que não vai contrair e vir a óbito por conta da Covid. Então, esse temor paira sobre a mente dos alunos e precisa ser trabalhado pela escola, precisa ter uma resposta da escola à altura. Mas não somente o temor. As próprias estratégias de sobrevivência dos jovens e adultos têm que ser consideradas na hora de pensar a oferta educacional. Então, outro desafio é o desafio econômico. Eles têm que sobreviver. O que as pesquisas demonstram é que grande parte dos jovens e adultos de baixa escolaridade trabalham na informalidade, ou seja, incertezas do ponto de vista de segurança jurídica e de legislação trabalhista, trabalham na informalidade, muitos deles trabalham no setor de agronegócios, na agricultura e na pecuária, ou no setor de comércios e serviços, principalmente setor de serviços. E vários deles trabalhavam de uma forma autônoma. E grande parte do que eles geravam de renda estava ligada à circulação de pessoas. Então, o setor de serviços depende basicamente das atividades prestadas por grande parcela desses jovens de baixa escolaridade a contato pessoal com as pessoas. Então, só alguns exemplos: toda a parte de serviço doméstico, toda a parte de cuidado com beleza e saúde, quer dizer, não só manicure, pedicure, mas massagens, tratamentos estéticos, tudo isso depende do contato presencial e outras atividades também ligadas à alimentação, ao setor cultural, ao setor de lazer. Tudo isso tem a ver com pessoas e ajuntamento de pessoas. Então, um grupo que teve um grande impacto do ponto de vista de perda econômica foram exatamente os jovens e adultos de baixa escolaridade, o público potencial para a IJA. E significa também que eles vão repensar as suas estratégias para sobreviver e para... Então, a escola, na hora de ofertar, na hora de pensar turnos, na hora de pensar como vai chegar até esse aluno e como que esse aluno vai ser recebido pela escola, tem que pensar também como que esse sujeito está construindo as suas estratégias de obtenção de renda. E, para completar, o terceiro grande desafio para os jovens e adultos, públicos da EJA, é o desafio da infraestrutura. E aí nós temos dois pontos de infraestrutura. Um deles, que é o acesso físico à escola mesmo. Nós tivemos uma redução da circulação da rede pública de transportes. Nós tivemos uma redução, uma dificuldade de acessar certos locais. Inclusive, alguns ônibus que rodam de dia já não rodam mais à noite. Já existia essa dificuldade antes, a dificuldade não é nova. Mas a quarentena agravou essa dificuldade. E mesmo em municípios onde já há uma flexibilização,
o transporte público não voltou a funcionar em toda a sua plenitude. Então, os jovens e adultos terão, com certeza, dificuldades em chegar na escola e muito mais dificuldade em retornar da escola para casa. Então, a escola também tem que pensar na hora de pensar os seus horários, as suas grades e as suas ofertas. E a outra infraestrutura é a infraestrutura que tem sido muito falada e muito pesquisada, que é o acesso à TI. Então, muitas escolas estão pensando em atividades à distância, estão fazendo atividades à distância, sem considerar as dificuldades do sujeito da educação de jovens e adultos. Primeiro, dificuldades a equipamentos. Então, muitos deles não têm laptops, alguns deles têm celular difundido, mas isso não significa que eles tenham acesso à banda larga e que o pacote de dados deles seja suficiente para estar sempre assistindo a aula, sempre conectado, baixando material, subindo material. A maioria deles não tem impressora em casa, então imprimir qualquer tipo de exercício, preencher, escanear, mandar de volta para o professor, é uma dificuldade concreta, e muitos deles, aqueles que têm o equipamento, têm que dividir com outros familiares ou outras pessoas do mesmo domicílio. Lembrando, esse sujeito não existe isolado no mundo. Ele faz parte de um grupo familiar, os que vivem no mesmo domicílio e que muitas vezes dividem os poucos equipamentos que possuem. Só que, além do equipamento, tem uma outra dificuldade, o ambiente. Quando nós pensamos em educação à distância, em todo esse trabalho online, nós pensamos um ambiente onde haja equipamento e haja um mínimo de privacidade sonora para que o estudante possa fazer as suas atividades com tranquilidade. E muitas vezes esse sujeito não tem um cômodo da casa que seja só seu e não tem um cômodo da casa onde não haja barulho. E muitos deles convivem em famílias que têm estudantes com menos de 15 anos. E muitas vezes priorizam o acesso deste estudante com menos de 15 anos ao equipamento. Então, estes desafios de acesso, de infraestrutura, de ter uma mesa, uma cadeira, um computador ou um celular que dê condições dele participar de todas as atividades à distância, também tem que ser um ponto a ser considerado quando falarmos da volta ou do retorno às aulas pós-pandemia. E é muito interessante, porque esse ponto tem que ser muito trabalhado até nas famílias onde as pessoas têm um nível de escolaridade maior. O que se percebeu muito durante essa pandemia, e uma série de evidências sobre isso, é que as próprias famílias onde tem pessoas que já completaram a educação básica, essas próprias pessoas têm dificuldade em acessar a internet, em achar o site, em ver o link, em participar de atividades online. Essas próprias pessoas têm dificuldade de acompanhar os seus filhos pequenos e dar alguma orientação ou fazer algum tipo de diálogo com os professores da internet. Então, tudo isso demonstra que não é trivial os desafios enfrentados pelos jovens e adultos para participar de atividades educacionais agora, durante a pandemia, e mesmo no pós-pandemia, caso as aulas retornem, muitos deles não poderão frequentar fisicamente a sala de aula e precisarão ter um atendimento mais diferenciado. Então, isso é do ponto de vista do estudante. Do ponto de vista da escola, existem vários desafios também. O primeiro deles é o protocolo de retorno. Tanto nas coisas mais triviais, uso de máscara, álcool em gel, higienização, distanciamento entre os alunos, entre os professores, mas também pensar a questão do rodízio dentro de sala de aula, como é que isso impacta, as dificuldades tão grandes que já existem para a EJA, para a educação de jovens e adultos, se for fazer um rodízio, se for fazer um trabalho, como é que isso fica, como é que isso impacta o sujeito que vai estar procurando a escola. Pensar o acolhimento, ou seja, não é um retorno à aula aleatório, não é algo que, de repente, volta-se como se não tivesse acontecido nada. Quem é esse jovem adulto? Como é que ele passou esse período de quarentena? Ele sobreviveu? Os familiares dele sobreviveram? Ele teve alguma perda de parente por conta da Covid ou por alguma outra razão? Ele teve uma perda econômica muito grande? Ele está com dificuldade de infraestrutura? Como é que você acolhe esse sujeito? Lembrando, a EJA depende da vontade do jovem, do adulto estudar, mas essa vontade precisa ser mobilizada. Então, ao pensar o acolhimento, a escola tem que pensar em como mobilizar esse sujeito a retornar para a aula e permanecer no processo educativo.
Esse é o principal desafio, o principal ponto para a escola pós-pandemia. E aí o papel da avaliação diagnóstica, ou seja, nós temos que entender quem é esse sujeito, quais as variáveis que estão atuando na vida daquele sujeito, em termos, já foram citados aqui, econômicos, de saúde, educacionais, as dificuldades que ele está passando, onde ele parou e o que ele conseguiu absorver até aquele momento, e o que ele conseguiu aproveitar durante a quarentena. Então, não adianta voltar às aulas e todo mundo começar de onde se parou antes da quarentena ou depois da quarentena. Vai ter que ser feito um trabalho coletivo, mas também individual, para pensar em como conduzir todos, mas também cada um. E aí entra os desafios dos professores. E aí o apoio da escola é fundamental, ou seja, a coordenação pedagógica, a parte toda de apoio psicológico, a direção da igreja, os gestores, a direção da escola, os gestores, todos eles têm que pensar essas dimensões, a dimensão de saúde, a dimensão familiar, a dimensão emocional, a dimensão religiosa, todas essas dimensões que atravessam a vida do sujeito, jovem adulto, têm que ser pensadas, estudadas e trabalhadas de forma a acolher ele se sentir seguro e recebido pela escola de uma forma que o motive a permanecer. Lembrando que não é só o professor responsável por tudo isso. Por isso que eu chamei a atenção que os desafios são da escola, é da comunidade escolar. O retorno às aulas não é o retorno do professor e do aluno. O retorno às aulas é o retorno de toda a comunidade escolar. Então, como vai ficar a merenda? Como vai ficar nas redes onde há vale transporte para ele poder ir e vir da escola? Como vai ficar acesso aos outros espaços da escola? A biblioteca? Como vai ficar acesso à quadra de esportes? Tudo isso tem que ser pensado não somente pelo professor de forma, coitado, desamparada, mas a comunidade escolar tem que se reunir e dar amparo aos trabalhos e às estratégias didático-pedagógicas de cada um dos seus docentes. Em termos de professores e professoras, o primeiro grande desafio é o desafio curricular. A EJA já tem uma compressão do tempo natural pela modalidade. Tem um currículo pesado, porque principalmente o currículo do ensino médio hoje no Brasil é um currículo conteudista, que tem um peso muito grande, e que quando há uma compressão do tempo, ele se torna mais difícil ainda de ser trabalhado. Precisa ter uma estratégia muito clara e seguir os parâmetros curriculares para a educação de jovens e adultos, mas também pensar em o que é importante, o que é prioritário, o que vai contribuir para a aprendizagem, o que é significativo neste momento. Então, nós temos uma parte muito grande do ano com ausência de aulas. Então, para completar a carga horária, para fechar o letivo, vai ser muito difícil. E a educação de jovens e adultos já tem algumas dimensões, algumas disciplinas, algumas áreas que têm um tempo muito exíguo. Com as dificuldades da quarentena, isso se tornou pior ainda. Então, nós temos que fazer algumas escolhas. E essas escolhas têm que ser feitas não por cada professor individualmente, mas a comunidade escolar, a escola como um todo, tem que se reunir e, de uma forma coordenada, reestruturar esse currículo para dar conta do que é prioritário, do que é importante, do que é necessário e significativo para a gente conseguir trabalhar este ano, sem preocupação com avaliação terminal, sem preocupação em aprovar ou reprovar, mas trazendo, sim, uma preocupação com a aprendizagem e a continuidade desse sujeito no processo educativo. E aí, outro desafio é a motivação. Os próprios professores estão preocupados, estão receosos sobre essa volta, estão preocupados consigo, com a sua própria família, com a exposição a esses sujeitos e com essa presença junto no mesmo espaço. Então, a motivação tem que ser trabalhada pelo próprio professor, a escola tem que ajudar o professor nesse trabalho de motivação e os professores têm que ajudar os seus alunos nesse trabalho de motivação. E aí, a educação tem que fazer sentido para o sujeito. O jovem adulto ele é livre para entrar ou sair a hora que ele quiser na EJA. Então, para ele permanecer, ele tem que se sentir motivado. Para ele se sentir motivado, aquilo tem que significar para ele. Para significar para ele, temos que pensar as prioridades curriculares e a forma como isso vai ser. Então, a transposição didática tem que envolver os desafios desse sujeito da pandemia, para que isso dialogue com a realidade dele e ele se sinta, então, mais motivado a participar desse processo de aprendizagem.
E depois, disciplina. As pessoas que estão em casa sabem a dificuldade que está sendo, isso é um relato generalizado, para as pessoas manterem um ritmo de vida num contexto tão diferenciado. Então, quando a gente fala sobre retorno às aulas, mesmo que se pense atividades à distância, temos que ponderar quanto tempo disponível esse sujeito tem e como é essa disponibilidade. É todo dia 2 horas? Será um dia só na semana? Eles esparsos? Ele não tem um horário fixo? Então, tudo isso a escola tem que pensar para construir percursos didático-pedagógicos para cada aluno. Então, quem tem condição de estar de frente de um computador 2 horas por dia vai ter uma condução. Quem tem condições de vez em quando, ficar 10 minutinhos no celular, vai ter uma outra condução. E nós temos que ir tocando essas estratégias ao mesmo tempo. E pensar em disciplinas para que o conjunto da turma participe bem. E aí a gente tem que lembrar, a aprendizagem colaborativa. Um dos grandes fatores da educação de jovens e adultos é o interesse do sujeito pela mediação do professor. E a importância atribuída pelo sujeito ao apoio de seus pares. Então, quem trabalha com educação de jovens e adultos sabe a ligação até emocional entre o estudante e o seu professor, a sua professora, e também os vínculos que vão se formando entre os próprios estudantes na turma, de tal forma que um vai apoiando o outro, um vai ajudando o outro, e acontecem quase que tutorias naturais. Quem sabe mais aquela matéria compartilha com quem não sabe, e eles vão gerando uma rede de solidariedade. No momento de tanta dificuldade, de tanto isolamento, de tanta separação obrigatória entre as pessoas, recuperar, fortalecer e incentivar a ampliação dessas redes de solidariedade é algo fundamental no processo didático-pedagógico. Então, a aprendizagem colaborativa tem que ser pensada. E aí usar, claro, as plataformas, mas pensar plataformas amigáveis, plataformas que não peguem muito dados, que não sejam muito pesadas, que não demandem muitos uploads e downloads, que não demandem muito do pacote de dados daquele estudante, daquela estudante, e que você use outros meios, meios que os alunos estão mais, os estudantes estão mais familiarizados. Então, usa o WhatsApp, usa a mensagem de voz, recupera o oral e o imagético na educação de jovens e adultos, que é tão forte, e vamos fazer chegar àqueles que não têm tanto acesso à TI, os equipamentos. Se não der para chegar ao equipamento, chegar pelo menos à rede. Se não der, vamos trabalhar com material impresso que seja entregue ao sujeito. Mas o mais importante é que esse sujeito seja envolvido num trabalho de aprendizagem, numa dinâmica de ensino-aprendizagem e permaneça nessa dinâmica, tentando, dentro do possível, com o apoio da escola e apoio dos professores, superar as suas dificuldades. Então, como organizar o planejamento e avaliação? Então, em primeiro lugar, abrir mão da perspectiva de que nós vamos aprovar ou reprovar, como foco. Esse não é o foco. O foco é trazer novamente esse estudante para o processo de ensino-aprendizagem. E a gente vai planejar de tal forma a recuperar o trabalho e conseguir completar o trabalho desse ano, tendo muita prudência e muito bom senso, para não tentar fazer num tempo muito mais exíguo do que o normal, uma programação curricular que já não daria conta de ser feita se não tivesse havido a quarentena. Então, é muito bom senso, muito apoio da escola para escolher o que é prioritário e trabalhar o fortalecimento do sujeito no processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, se for necessário, planejar algumas coisas para o ano que vem, deslocando alguns conteúdos, deslocando uma parte aí do currículo, para que não haja perda discente. Então, nós não podemos fortalecer a evasão na educação de jovens e adultos por conta da necessidade de cumprir programa ou da necessidade de dar conta de números de aprovados. Então, o foco é o aluno, e o aluno, o estudante, o sujeito da IJA tem que ser priorizado nesse momento. E pensar a ressignificação escolar pós-pandemia é pensar exatamente isso. A educação de jovens e adultos, pela Lei de Diretrizes e Bases, ela é muito plástica, ela é muito flexível, ela é um campo fértil para experimentos e para possibilidades didático-pedagógicas. Então, nós temos que usar essa potência da educação de jovens e adultos, já legitimada na legislação, para pensar novos tempos e novos espaços educativos, para pensar
em novos presenciais, que sejam híbridos, que sejam sistemas especiais, em que ele possa ir na escola quando ele precisar, mas ele possa também fazer à distância. Então, quem se sentir confortável e tiver infraestrutura para fazer à distância, faça à distância. Quem tiver para fazer presencial, faça presencial. Mas eu não vou separar a turma, eu não vou dividir a turma, eu não vou quebrar as redes de apoio mútuo, as redes de solidariedade, por conta de equipamento. Não é a infraestrutura que vai definir, não é a forma que vai definir. Mas, pelo contrário, as escolas têm que se estruturar de tal forma que elas tenham essa oferta garantida e flexibilizem a oferta de acordo com a necessidade do sujeito. E pode ser que o sujeito tenha uma disponibilidade agora e daqui a 2 meses não tenha mais a disponibilidade no mesmo horário. E a escola tem que pensar em como atender a isso, dentro do possível, é claro, mas priorizando a permanência do sujeito. E não dizer, você não pode fazer no horário de 6 horas, então você está fora. Você só pode chegar às 7h30, então você está fora. Não, você não pode, não tem um laptop bom, não tem bom acesso, então você está fora. A ideia é flexibilizar tempos e espaços educativos e a escola chegar no aluno, a escola chegar no estudante, a escola chegar nesse jovem adulto de baixa escolaridade, trazê-lo de volta, fazer um trabalho de busca ativa, fazer um trabalho de incentivá-lo. Então, usando televisão, usando rádio, usando Facebook, usando Instagram, usando as redes sociais, usando outras formas, se for necessário, até carro de som nas áreas onde tem maior predomínio de pessoas de baixa escolaridade. Mas o que importa é a escola fazer chegar a mensagem no jovem e no adulto de que ela está se abrindo novamente para que ele participe de um processo educativo que vai atender aos tempos e possibilidades dele e não partir do pressuposto que a escola só oferece isso e é isso que ele tem, ponto final. A legislação permite e a EJA é um campo fértil para isso. E aí, quando a gente olha os dados do INAF, a gente tem que lembrar que o foco, nesse momento pós-pandêmico, tem que ser o letramento informacional e digital. Então, abre-se uma possibilidade da escola finalmente encarar a inclusão digital de uma forma mais significativa para esses jovens e adultos. Então, considerando as dificuldades de infraestrutura, mas tentando superar. O próprio governo federal lançou agora um programa de tentar liberar pacotes de dados para os estudantes, mas que tem que chegar no público que mais necessita. Tem que chegar na pessoa que realmente necessita. E as estratégias, o planejamento todo didático-pedagógico tem que centralizar a questão informacional, digital. O sujeito tem que ter domínio nisso. Cada vez mais é demandado dele que ele busque informações na internet, que ele lide pela internet com as coisas. Os próprios atendimentos do setor privado e do setor público estão cada vez mais virtuais e cada vez mais feitos de forma remota e por máquinas. Ou seja, você cada vez menos tem a interação humana, pelo menos numa primeira fase. Então, os jovens e adultos precisam ter esse currículo escolar, mas precisam, sim, ser apoiados pela escola no processo de avançar no domínio de informações no campo digital, para que a escola realmente faça um trabalho de inclusão digital e prepare esse sujeito para essa nova conjuntura pós-pandêmica, que vai cada vez mais ser uma estrutura de trabalhos à distância, de atendimentos à distância, de atividades remotas e atividades feitas por máquinas e por meio de programas de informática. Então, não trabalhar letramento informacional e digital é fortalecer um processo de exclusão. A gente percebe que a maior parte do público de baixa escolaridade, do público da EJA, consegue empregos, consegue trabalho, consegue atividades que geram renda, mas com dificuldades de acesso à informação, de acesso digital. Quando isso é demandado deles, isso fica mais difícil ainda e eles muitas vezes perdem vaga pelas dificuldades em lidar com esse mundo virtual, esse mundo digital. E aí a escola tem que fazer isso. Uma escola que realmente enxerga o mundo do trabalho, ela tem que treinar não só na profissão, mas ela tem que treinar mais do que treinar. Ela tem que preparar esse sujeito e fortalecer a autonomia dele informacional digital para que ele escolha o que ele vai fazer e ele tenha a condição de se recolocar no mundo do trabalho, inclusive tendo um outro tipo de condição de qualidade do trabalho autônomo. Por último, mas não finalizando,
tem a necessidade de valorização profissional dos professores da EJA. Esse trabalho todo de reconfiguração, de repensar tempos e espaços, de trabalhar novas possibilidades de significância, focando no letramento informacional digital, exige um professor bem preparado, bem formado e com infraestrutura e qualidade de domínio da parte informacional digital, para que ele possa também passar isso para o aluno. E isso vai demandar formação adequada, vai demandar que a escola possibilite ao professor acesso a equipamentos e à rede, e que os professores tenham um trabalho de formação continuada que seja uma manutenção dessa atualidade, dada a dinâmica tecnológica tão rápida desses processos digitais e toda a tecnologia da informação e comunicação hoje. Então, precisa ter um plano de cargo de salário, precisa ter uma formação inicial importante, precisa ter uma formação continuada. Principalmente quando se trata de turmas onde há uma diferença tão grande etária, ou seja, você trabalha com alunos desde 18 anos até 78 anos, 90 anos, então você tem um espectro muito diferenciado, e além disso, trouxe-se para dentro da sala de aula de educação de jovens e adultos o público da educação especial, sem ter sido feita uma formação complementar adequada aos professores da EJA. Então, muitas vezes, o professor da EJA é obrigado a trabalhar com gente jovem, gente idosa, gente madura, e, ao mesmo tempo, pessoas com necessidades especiais que exigem dele uma atenção que, às vezes, ele não tem o preparo e, muitas vezes, não tem o equipamento e o espaço adequado. Então, isso gera perdas de qualidade que só reforçam aquela desigualdade colocada lá no início, reforçam a evasão da educação de jovens e adultos e reforçam o desgaste dos professores, que tem que dar conta de um trabalho que não foram preparados, que não tem infraestrutura para tal. E aí isso aponta para uma parte muito importante pós-pandemia, que é o reforço da articulação entre a educação de jovens e adultos e outras políticas públicas. É necessário a gente pensar o atendimento físico desse sujeito, a relação com as políticas de saúde, a relação com os pontos de atendimento de saúde desse sujeito, a relação do atendimento psíquico, onde estão os centros de assistência social e os centros que podem dar um suporte para eles, a questão toda do mundo do trabalho, ou seja, cursos de qualificação profissional, cursos técnicos, todo o acesso dele a instituições que façam intermediação de mão de obra, a ligação dele com instituições que dão assistência, dão apoio financeiro. Nós vimos uma dificuldade muito grande desse público da EJA em acessar, por exemplo, o benefício emergencial que foi liberado pelo governo. Eles tinham dificuldade de fazer o cadastramento, de encontrar informação no site, de conseguir dar conta de tudo que era demandado dele em termos de dados e de números e documentos, e depois ele demandava de uma mediação presencial. E aí foram filas e filas na frente da Caixa Econômica Federal. Então, é importante a gente pensar articulação com políticas sociais, com políticas culturais. Quando a gente pensa em letramento, é o uso do conhecimento para a vida. E a gente tem na cultura uma área fértil para a gente trabalhar as aprendizagens utilizando outras linguagens, que não seja aquela linguagem padrão escolar. Então, pode-se lançar mão de músicas, de peças de teatro, encenações, dramatizações, também acessos a filmes, etc., para que haja, dentro do processo de aprendizagem, a valorização dessas outras linguagens, e essas outras linguagens tenham também um cunho de fortalecer a motivação desses sujeitos, a continuidade e o aprendizado dele e a utilização desse conhecimento para a vida. E aí, para a gente já avançar um pouquinho para fechar esse primeiro bloco de apresentação para a gente ir para o debate, eu gostaria de deixar aqui alguns novos desafios de sempre. É um título provocativo, mas que demonstram que alguns desafios da educação de jovens e adultos eles se tornaram agora mais significativos e mais urgentes, porque a pandemia deu fim a algumas alternativas que eram irrisórias e inadequadas. Então, o primeiro deles, não existe receita pronta, não existe passe de mágica, não existe coisa dada que vai resolver o problema de educação de jovens e adultos, não existe apostila que vai resolver todo o problema de aprendizagem, não existe método único que vai resolver. As construções, as estratégias didático-pedagógicas,
a adequação entre oferta e demanda tem que ser pensadas e construídas a partir da comunidade escolar, alicerçada, arraigada, enraizada no território. Então, as configurações territoriais elas vão interferir muito nas soluções pensadas para a garantia dessa escola para jovens e adultos pós-pandemia. Tem lugares de difícil acesso, como a gente já falou, tem lugares que têm uma configuração muito específica em termos de segurança, de entrada do poder público, tem lugares onde há uma dificuldade muito grande da chegada das políticas de garantia de direito, o que torna a escola um pouco esmaecida e sem perspectiva, sem sentido para aquela comunidade. Em alguns lugares, a escola se fecha para o entorno, o que torna mais difícil atrair esse sujeito jovem e adulto que está no seu entorno para dentro dela. Então, tudo isso tem que ser pensado, discutido, planejado, estruturado e acompanhado por toda a comunidade escolar. Envolve professores, coordenadores pedagógicos, gestores, secretarias de educação, as regionais do Estado, por exemplo. São Paulo tem muitas coordenações regionais de educação, e envolve os próprios sujeitos da educação de jovens e adultos que têm que ser ouvidos nas suas necessidades, nos seus interesses e nas suas possibilidades, para que essa ligação entre demanda e oferta se case de uma forma a produzirmos a elevação de escolaridade e a garantia do direito à educação que nós tanto desejamos. E, para isso, a concepção básica é que a educação de jovens e adultos é para os sujeitos jovens e adultos. Então, a escola deve servir os sujeitos, e não os sujeitos à escola. A escola deve se adequar às necessidades dos sujeitos, e não os sujeitos da escola. A escola tem que estar aberta para as questões e para as sugestões e para as solicitações destes mesmos sujeitos. A escola tem que ouvir, ela tem que ser porosa, ela tem que ser permeável, ela tem que ser acolhedora nesse momento. Então, a escola tem que ter uma nova postura muito mais proativa e muito mais acolhedora para esses sujeitos. E, para isso, ela vai precisar, urgentemente, pensar na dimensão de acesso, abrir vagas, abrir matrícula, pensar outros horários, pensar outras possibilidades, misturar o modelo presencial com o híbrido, mas também de permanência. Que tipo de outras políticas, de outros apoios esse sujeito precisa para que ele possa continuar no processo de aprendizagem? Nós vimos que, recentemente, nos últimos 15 anos, aí, a educação de jovens e adultos passou a fazer parte de uma série de programas de apoio à educação básica, tanto federais quanto estaduais e municipais. Então, acesso a transporte, acesso a merenda, acesso a livro didático, acesso a atividades, apoio financeiro para que algumas atividades sejam realizadas, principalmente no acesso à cultura, também tem que chegar a esse jovem adulto. Então, eu não posso exigir, por exemplo, que esse sujeito chegue de máscara se ele não tem dinheiro para comprar máscara. Eu não posso exigir que ele chegue higienizado se ele não tem acesso a produtos de higiene. Então, eu tenho que pensar também que tipo de situação que ele tem. Muitos deles vinham para a escola e o fato de ter merenda ajudava, porque ele vinha do trabalho direto para a escola, já merendava ali na escola, fazia aquela alimentação e continuava a aula. Se não vai abrir refeitório, se não vai ter merenda, como é que a gente vai fazer? O sujeito tem que ficar o tempo inteiro sem alimentação nenhuma e chegar até o final do processo escolar, esse sujeito vai evadir com certeza. Então, quais são as garantias de permanência para essa escola? Como é que a escola garante que ele volte, mas que ele permaneça? E como é que a escola enfrenta os desafios alimentícios e de transporte que esse sujeito possui, utilizando os programas existentes, mas novos programas? E como é que a escola ajuda nessa garantia das aprendizagens? E aí é o trabalho de mediação professor e aluno, mas é o trabalho de boa formação do professor e de auxílio de infraestrutura tanto para professores quanto para alunos. E aí a gente tem que lembrar, nem todo professor é um youtuber nato, nem todo professor domina plenamente todo esse ferramental tecnológico disponível nas redes sociais. Muitos professores nem tinham uso didático dessas ferramentas e tiveram que aprender no laço agora, tiveram que aprender forçosamente durante a pandemia. Como é que a escola e as redes de ensino auxiliam a esse professor também a lidar melhor, a dominar melhor essas ferramentas, apresentam novas ferramentas e facilitam a disponibilização dessas ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem? Esses são desafios que estão postos para a EJA, e já existiam os desafios de sempre das aprendizagens, mas que agora, com a quarentena e com a inviabilidade desse presencial, dessa mediação olho no olho, faz toda a diferença na educação dos jovens adultos,
se torna mais grave ainda. E aí eu trago a última provocação, que é tudo isso que foi chamado a atenção aqui, tudo que foi colocado aqui, não é colocado aleatoriamente, mas tem um respaldo legal, e o país pactuou isso como meta por 10 anos, 2014 a 2024. E dentre as metas do Plano Nacional de Educação estão elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. E até o final da vigência desse PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de alfabetismo funcional. Nós vimos que as medidas tomadas até agora reduziram bastante o analfabetismo funcional, mas a redução de oferta pública de educação de jovens e adultos, de apoio a programas de alfabetização e continuidade da escolarização, a redução, a retração do diálogo entre poder público e sociedade civil, para que essa oferta seja complementada e, principalmente, para que esses jovens e adultos de baixa escolaridade fossem mobilizados e atraídos para o processo de ensino-aprendizagem sustentável, está mostrando que esta meta provavelmente precisa de um esforço maior, senão ela não será atingida. E os aumentos do percentual de analfabetos e de rudimentares, ou seja, do analfabetismo funcional, em 2018, dão uma perspectiva muito negativa e que o poder público precisa despertar, e a sociedade civil também, para repensar suas estratégias e fortalecer a educação de jovens e adultos para que essa meta nova possa ser alcançada. A meta 10 é oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada da educação profissional. Ou seja, pensar nas demandas desse sujeito e fortalecer isso. E aí é muito importante que o período da pandemia traz uma provocação maior, porque antes, quando a gente pensava em educação profissional, estava muito ligado a alguns ofícios. E alguns ofícios, quando estavam pensados em articulação com a EJA, estavam pensados muito em área meio, ligado ao setor de comércio e serviço. E, na realidade, nós temos que repensar isso e repensar as formas de prestação de trabalho e as novas formas de flexibilização da legislação trabalhista trazem possibilidade de vinculação e de venda de mão de obra diferenciada. Então, a escola tem que estar atenta a isso. Não basta treinar alguns ofícios, ela tem que preparar para o mundo do trabalho. Então, esta inclusão digital, ela é condição sine qua non. Não tem como pensar em novas inserções no mundo do trabalho, não tem como pensar em uma autonomia maior na geração de renda sem inclusão digital e sem letramento informacional. E aí a escola tem um papel estratégico nisso. A meta 8 é elevar a escolaridade média da população, de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo, considerando as diversidades do país, principalmente a população do campo, as regiões de menor escolaridade no país, Norte e Nordeste, e dos 25% mais pobres. E igualar a escolaridade entre negros e não negros declarados ao IBGE. E dentro dessa meta, a grande estratégia posta é a implementação de programas de educação de jovens e adultos. E aí a gente vai chamar a atenção. Existem vários estudos internacionais que demonstram que a baixa escolaridade da população jovem e adulta é um entrave para o desenvolvimento econômico e social. E que todos os países que conseguiram dar um salto de desenvolvimento nos últimos 30 anos, esse salto se deu por meio do investimento na escolarização e da universalização dessa escolaridade que a gente está chamando de escolaridade básica. E a gente percebe pelos dados brasileiros que estamos muito longe de alcançar essa meta, infelizmente. Principalmente por um recrudescimento do fechamento de turmas e da diminuição da oferta de educação de jovens e adultos em todo o Brasil. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque não basta pensar em taxas, tem que lembrar em quantitativos. Então, quando a gente olha para São Paulo e para a região metropolitana de São Paulo, a taxa de São Paulo não é tão grande quanto de alguns outros lugares, mas o quantitativo de pessoas de baixa escolaridade, de pessoas analfabetas funcionais dessa região é enorme. Então, se São Paulo conseguir avançar e universalizar a escolaridade e conseguir prover para todos os sujeitos, jovens e adultos, essa escolaridade básica, de tal forma que se alcance o alfabetismo, pelo menos funcional, nós vamos ter um impacto muito significativo para a nação. Então, o esforço de São Paulo é um esforço para cumprir
o seu dever cívico para com seus cidadãos, mas também um esforço nacional que vai beneficiar todo o país. E lembrando, nós temos também baixa escolaridade entre trabalhadores do setor de agronegócios. O setor de agronegócio é um setor muito importante, principalmente no interior de São Paulo, e que a gente percebe pela balança comercial que tem sido um diferencial para que a gente consiga manter um fluxo de recursos favoráveis para o Brasil. Então, investir em educação de jovens adultos nas regiões não urbanas, no campo ou em regiões próximas, mas nos trabalhadores do agronegócio, da agricultura, da pecuária e toda a indústria que deriva dela, é estratégico do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social. Então, o Brasil só vai crescer quando o Brasil entender que a educação de jovens e adultos é parte, condição necessária para um processo de desenvolvimento. E aí, para terminar, a gente traz o reforço do PNE para a formação de professores. A meta 15 fala que todos os professores possuam formação específica de nível superior em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam. E aí as secretarias estaduais e municipais, junto com o Ministério da Educação, são fundamentais nisso, porque não chega a 5% o número de instituições de ensino superior no Brasil que oferecem especialização em EJA, oferecem partes do seu currículo específica para EJA, seja um curso, um módulo, etc. Então, tem que haver negociação entre o setor público e as instituições de ensino superior para que haja essa oferta. E os professores saídos da licenciatura saibam trabalhar com jovens e adultos. Jovens e adultos aprendem e precisam de uma pedagogia própria. As pesquisas mais recentes de neurociência apontam para a plasticidade do cérebro humano durante toda a sua existência. Então, a educação tem que ser pensada como educação ao longo da vida e os professores que saem das nossas instituições de ensino superior têm que saber trabalhar com o sujeito nas várias fases da sua vida e entender que ele sempre pode aprender. O que depende é dos recursos didáticos pedagógicos, das estratégias didáticas pedagógicas apropriadas. E, para isso, precisa de formação adequada. Depois, a meta 16 é ter pós-graduação, você aperfeiçoar esse trabalho e trabalhar a formação continuada naquela área, considerando necessidades, demandas e contextualizações de sistemas de ensino. Então, a rede pública de São Paulo tem que pensar quais são as necessidades, quais são as suas demandas, quem é o público de EJA potencial que está fora da escola e quem está dentro, e como que ele pode formar professores para dar conta disso e diminuir a evasão e aumentar a permanência, o acesso e o sucesso desse sujeito no processo escolar. A meta 17 fala, obviamente, que não há como pensar em valorizar a educação básica, valorizar os profissionais do magistério, sem pensar em rendimento equivalente e sem pensar, segundo a meta 18, em planos de carreira para os profissionais de educação. Então, pontos básicos trazidos pelo PNE e são os grandes desafios. Como é que nós saímos desse processo de pandemia, mantendo os alunos, os estudantes que já estão na educação de jovens e adultos, atraindo novos jovens e adultos com baixa escolaridade para a educação de jovens e adultos, fortalecendo esses professores para que eles criem estratégias que promovam a aprendizagem, mas promovam também a permanência e esse sucesso todo seja coroado com a elevação da escolaridade básica do Brasil e a contribuição significativa para o nosso desenvolvimento social e para a redução das desigualdades, que é algo tão esperado por todos nós. E aí eu me abro agora a oportunidade para perguntas, diálogos, a partir dessa fala provocativa inicial. Ótimo, Jorge, muito obrigada. Nós temos, assim, em tese estamos previstos para ir até às 15h30, a gente pode avançar um pouquinho, porque tem um conjunto bom de perguntas, eu vou tentar ser bem rápida para a gente conseguir responder ao máximo, né? 2 perguntas são sobre o contexto pandemia, pós-pandemia, então vou reunir num bloco só, tá? A Luana, primeiro que ela agradece pela apresentação, e pergunta, qual você acredita ser o papel da gestão escolar no retorno às aulas dos jovens e adultos? Como os gestores podem atuar para mitigar os danos deste período de suspensão às aulas presenciais? E a Pamela também agradece muito a apresentação e pergunta,
como fazer esse balanceamento de danos provindos da pandemia, principalmente em relação aos impactos sobre a desigualdade, né? Se por um lado há um privamento por conta da tecnologia, por outro, se parar de estudar, piora ainda mais os níveis educacionais. Então, como equilibrar? Eu queria só fazer uma parte. O Estado de São Paulo, o governo do Estado, está fornecendo, a partir de um acordo com as telefônicas, os dados, né, os pacotes de dados, os alunos não estão precisando pagar, mas o elemento da tecnologia é inescapável, né? Então, por favor. Muito interessante essas ambas perguntas. Primeiro, porque tem um papel fundamental do gestor. Temos que lembrar que a educação de jovens e adultos é um conjunto de professores. Então, eles precisam do apoio da gestão para construir uma estratégia para terminar o ano juntos. Não tem como o professor de uma disciplina ou de uma área de saber decidir uma coisa e o outro professor decidir outra coisa. Então, a escola tem que estar com seus espaços abertos para receber esses sujeitos. Então, pensar como que a secretaria vai estar disponível para esse jovem adulto, como é que as informações sobre o retorno às aulas chegarão nesses jovens e adultos, e como que a escola constrói estratégias ativas de comunicação. Como que a escola utiliza as redes sociais, mas a escola acessa o estudante. Não esperar o estudante acessá-lo, entendeu? Não basta colocar no site ou colocar um cartazinho lá no portão da escola. A gestão tem que reunir os professores e juntos decidir algumas coisas relativas ao programa desse ano e como chegarão até o aluno e o que estará disponível para ele. Então, tem que deixar claro, vai haver acesso aos professores fora do horário de sala de aula? Vai ter algum tipo de plantão? A coordenação pedagógica e a coordenação em alguns lugares de apoio psicológico vai estar disponível? A biblioteca da escola vai estar aberta? Ele vai poder acessar os benefícios que ele acessava antes, quando ele era aluno presencial, porque alguns municípios têm, por exemplo, transporte, a questão da merenda, são perguntas que não cabem ao professor, cabem ao gestor. E eu acho que tudo isso tem que estar sendo definido antes da reabertura. Porque o que acontece muitas vezes é que se reabre a escola, aí depois a gente lembra, esqueci, tem que abrir o estacionamento para poder botar bicicleta, mas tem que estar no espaço separado. Eu me esqueci que não dá para deixar essa portinha pequena com essa roleta, porque vai produzir aglomeração. E onde que ele faz o teste de temperatura? Onde que ele tem o álcool em gel disponível? Então, eu acho que olhar para esse desenho do espaço da escola e mapear esse desenho e disponibilizar isso para o adulto, tanto através dos protocolos de saúde, mas também dando a ele possibilidade dele ir para a escola e acessar a rede de internet na escola. Essa iniciativa do município de São Paulo é muito bacana, da rede estadual de São Paulo, é muito bacana disponibilizar dados, mas tem pessoas que vivem em um domicílio que só tem um cômodo com 6 pessoas. Então é impossível ele ligar o celular dele, botar um fone de ouvido e não ser interrompido. Então ele precisaria de um espaço físico que ele pudesse, de vez em quando, ir. E aí cabe à escola entender que disponibilizar espaço educacional não é só abrir a sala na hora da aula. É a escola se tornar disponível. E aí a segunda pergunta é, e mais uma vez, a estratégia construída pela comunidade. Esse gestor com os professores gerou então tem muita gente desmotivada, muita gente preocupada. A escola tem que recuperar esse pique e tentar fazer o que eu chamei de avaliação diagnóstica. Tentar ouvir cada aluno e ver o que ele manteve de regularidade de aprendizagem, de estudo durante esse período da pandemia e até que ponto ele foi. E pensar algumas aulas, algumas atividades de retomada desse conteúdo. Então, a revisão é o primeiro passo para o início das atividades presenciais. É fazer um trabalho grande de revisão e readequar o programa para terminar esse ano com condições mínimas de manutenção desse sujeito no processo de aprendizagem. Agora, perdas, infelizmente, elas já estão dadas. Perfeito. A próxima pergunta vem da Rosielé Aville, que foi servidora do Ministério da Educação. Ela escreve: Jorge, é um prazer ouvi-lo. A sua apresentação foi muito rica sobre a realidade da EJA. Minha pergunta: você poderia
aprofundar o conceito de uberização da EJA e suas consequências para a população que necessita da oferta desse nível de ensino, dessa modalidade? Obrigada, ela agradece. Um grande abraço para ela. E é uma coisa muito importante o que ela está chamando a atenção, porque a gente tem um processo de terceirização da educação de jovens e adultos, de educação à distância e de autonomia muito grande, mas autonomia vista no sentido negativo, que é o sujeito se virar, o famoso se vira nos 30. E a rede de oferta escolar subsidia muito pouco aí. Então, da mesma maneira como o motorista de Uber é tido como uma resposta para a geração de renda, e na verdade é uma precarização das relações de trabalho, e por um lado é bom, porque pelo menos gera renda, mas por outro lado ele não tem garantia nenhuma, não tem garantia de trabalho, se ficar doente o custo é dele, se bater o carro o custo é dele, se não tiver cliente o custo é dele, e toda a questão de segurança também é dele. Na educação dos jovens e adultos, muitas vezes a gente tem um problema similar, que você outorga ao sujeito, está aqui a apostila, então você estuda em casa, você é adulto, você já é dono do seu juízo, vá lá, faz a prova e resolva o seu baixo nível de escolaridade. A mediação de professores é fundamental no processo de educação de jovens e adultos. E mais do que isso, a gente tem que entender que existe uma linguagem escolar, que não é uma linguagem que é fácil de ser adquirida fora dos espaços escolares. Então, tem todo um código, uma linguagem, uma postura, um conjunto de práticas que são características da escola. E elas precisam ser transmitidas, ensinadas a esses sujeitos para que eles se apropriem dessas habilidades escolares e possam, então, desenvolver a sua aprendizagem. Mas eles não podem ser deixados sozinhos, isso não pode ser terceirizado e não tem como eu achar que, viabilizando uma saída fácil, a gente vai aumentar a escolaridade porque ele pode ir lá e fazer uma prova. Ir e fazer uma prova não é a resposta para todo o público da EJA. Nós precisamos de uma oferta estruturada e professores com qualidade e apoio didático, pedagógico, material pensado para adulto, não infantilizado e questões problemáticas que dialogam com a realidade dele, para que esse aprendizado seja significativo e ele possa usar isso na vida depois. Perfeito. A Pamela também agradece que a apresentação muito proveitosa e ela pergunta, desculpa, não é a Pamela, é a Priscila. A Priscila é do INEP-MEC e pergunta o seguinte, a juvenilização da EJA é necessariamente um fenômeno negativo? Não serviria para a correção de fluxo e ampliação do alcance educacional e dar oportunidade para esse público? Ótima pergunta, porque quando a gente fala em juvenilização da EJA, tem dois fenômenos imiscuídos aí, misturados aí. Um é realmente a garantia de oportunidade para aqueles que, por algum motivo privado, tiveram que deixar a escolaridade ou não tiveram acesso a ela quando criança e adolescente. Então, nesse sentido, é muito importante que esse sujeito jovem tenha a oferta garantida para que ele retome o processo de aprendizagem. O que é negativo é algumas redes utilizar a educação de jovens e adultos para corrigir fluxo, no sentido de que, como o IDEB ele faz o cômputo do desempenho mais o cômputo da idade sério correto, quando o sujeito começa a ter algum grau de defasagem, ele é convidado por livre e espontânea pressão a sair do ensino regular e ir para a educação de jovens e adultos. Então, muitas vezes, ele é privado daquelas redes de sociabilidade que ele possuía, ele é enfiado numa sala com pessoas muito mais velhas do que ele não tem contato, e ele tem uma série de desafios, interesses, necessidade de vida, que não tem a ver com o resto da turma. Então, torna mais pesada a condução da aula, o professor muitas vezes não está preparado para isso, e o aluno não tem interesse. Mas a escola diz para ele, como já há vários casos, vários relatos, você não pode continuar no ensino dito regular, você tem que ir para a educação de jovens e adultos. Porque a educação de jovens e adultos não entra no cálculo do IDEB, a educação de jovens e adultos não tem nenhum tipo de avaliação dentro do Prova Brasil, então isso não vai impactar para a gente. Então o problema da juvenilização não está no atendimento do direito à educação do jovem, está na negação deste direito por parte do ensino dito regular. Então, se é uma opção dele, por questões trabalhistas, questão de família, há muitas meninas que saíram porque engravidaram, muita gravidez na adolescência gera isso, e elas vão ter um filho tudo e depois retornam. Você vê que as mulheres são a maioria depois dos 30 anos, mas o problema da juvenilização
está no fato da exclusão, da negação do direito por parte do ensino regular. Perfeito. Realmente interessante que a gente não pensa. Eu trabalho com educação há muito tempo, mas desconheço muita coisa da realidade da EJA. E realmente, então, a sua apresentação ela é rica em várias reflexões, né? Bom, como a gente tem tempo para mais um bloco de perguntas, eu vou reunir duas perguntas que são parecidas ou que são relacionadas. O Robson, que é pesquisador, ele pergunta qual o papel dos exames de certificação, como o Enseja, nas políticas de EJA, na sua avaliação. Agora, eu queria juntar com uma outra reflexão que é associada, não é exatamente a mesma coisa, mas que tem a ver com a sua fala sobre o desafio curricular, a compressão do tempo. Um dos nossos professores da rede, em seminários anteriores, quando a gente recebia o pesquisador do INEP, o Adolfo, questionou por que não se faz avaliação para os alunos de EJA, né? As avaliações nacionais não contemplam a EJA. E conversando com a equipe aqui do SEJA, né, do Centro de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria, que a Adriana, que participa dessa equipe, me contou que a questão é o currículo semestral, que não conversa com o currículo anual das provas típicas, né? E associada a isso, ela relatou que também a nova BNCC já foi feito o currículo para o contexto geral, mas não foi feita ainda a diretriz curricular específica para a EJA. Então, uma notícia é que a Secretaria está escrevendo já as diretrizes que vão sair o ano que vem para a EJA, mas sem isso não há como avaliar o aluno da EJA, né? Então, eu queria que você comentasse esses dois aspectos, por favor. Primeiro deles, o Enseja é um debate eterno na área de educação de jovens e adultos, Robson. Porque existe um lado que diz que é um absurdo, que não vale a pena, que essa discussão é muito inapropriada para a educação de jovens e adultos, e a crítica é centrada em dois pontos básicos. O primeiro deles, a prova ela elimina um processo de aprendizagem contínuo. Quer dizer, você vai lá, faz uma prova e tem um certificado. E segundo, que essa prova ela vem de cima para baixo. Ela é construída pelo Ministério da Educação e não dialoga com os currículos locais, com a oferta local de educação de jovens e adultos, e muitas vezes cerceia essa oferta, porque as redes municipais abrem mão de ter a oferta presencial de educação de jovens e adultos e centram os esforços nos exames. E, por outro lado, há aqueles que dizem o seguinte: é muito importante ter o exame, porque tem gente que não quer ou não tem condição de estar presencialmente na escola, então ele tem que ter o direito a fazer a prova e receber o certificado se ele tiver o desempenho satisfatório. Eu acho que os dois lados têm uma certa razão. Ou seja, você não pode substituir o presencial por uma prova feita externa àquela realidade. Então, esse é um ponto importante. E o INEP tem enfrentado isso construindo bancos de itens a partir das realidades locais, ou seja, as redes municipais, estaduais podem construir banco de itens e mandar para o INEP. Mas o que eu acho principal é não reduzir a estratégia de política pública de elevação de escolaridade de jovens e adultos a exame de certificação. O exame de certificação tem que ser uma possibilidade a mais. Tem que ser algo viabilizado, pensado e discutido com as redes estaduais e municipais, construído a partir das suas realidades, a partir dos seus currículos, para que ele atenda a quem preferir. Então, tem que ser uma decisão do estudante e não das redes sociais, então, das redes educacionais. Tem alguns lugares que a gente não oferta EJA, mas tem aqui o Enseja. Então, isso é equivocado, porque você viola o direito de escolha do sujeito. Então, ele não tem o direito de participar de um processo presencial. Isso é o que eu acho que é o ruim. Então, pode-se existir exames, eu acho que tem que existir, isso tem que ser facultado ao aluno, mas ele tem que ter condição de ter uma escolha entre fazer presencial, entre fazer à distância ou entre fazer o exame. O exame só faz sentido no contexto de cardápio, de menu ampliado de possibilidades de caminhos, de percursos de ensino-aprendizagem. Em relação à questão da prova, é uma questão muito séria. Eu acho que é muito séria, porque a gente tem que tomar um cuidado enorme. A EJA é muito flexível,
tem uma discussão de parâmetros curriculares que ela tem que ser travada a partir da realidade da EJA. Não tem como a gente, na realidade, pegar o currículo para o ensino regular e fazer um enxugamento para que ele possa entrar na EJA. Fazer uma adaptação, uma espremidinha para que ele caiba na EJA. Isso é o pior dos mundos. A EJA tem que pensar o seu próprio currículo a partir das necessidades desse sujeito e das significâncias desses saberes para esses sujeitos. O próprio ensino regular já é criticado, isso foi um debate muito grande durante a BNCC, desse viés conteudista e dessa falta de diálogo entre os programas curriculares e a realidade dos sujeitos. E isso já tem sido um motivo de evasão no ensino regular. Então, vários jovens fogem do ensino regular e vão fazer para a EJA, porque em EJA é mais rápido e eles se livram rápido de um conteúdo que eles não têm interesse nenhum. Então, isso é um desafio quando se pensa em desenho curricular, e esse desenho curricular tem que ser pensado junto com os professores e ser feito um currículo específico. Agora, qual a função de uma prova nacional, de uma avaliação de larga escala? A gente tem que pensar nisso. Para que a utilidade dessa avaliação de larga escala? Para que a gente vai utilizar esse resultado? Se esse resultado for utilizado para fortalecer o processo de formação continuada dos professores e melhorar a qualidade da demanda para esses alunos, tudo bem. Se esse resultado não tiver um feedback didático-pedagógico, um feedback em termos de aprendizagem, tem sentido você fazer uma avaliação de larga escala para a EJA quando você trabalha currículos diferentes, cada rede tem o seu foco, e é como ela falou, não tem uma harmonização nacional e uma harmonização com as outras bases. Aí vale mais a pena você pensar em aplicar avaliações de alfabetismo, como é o teste do INAF. É muito mais produtivo, muito mais interessante, e o tipo de feedback que gera para o processo de aprendizagem é muito mais interessante, porque ele vai nos pontos que você precisa fortalecer do ponto de vista de aprendizagens. Então, na minha humilde opinião, a gente deveria pensar muito mais em construir avaliações de larga escala que pudessem ser comparadas do ponto de vista de aprendizagem, mas que tivessem um link concreto com a formação de professores e a produção de materiais. Senão, não tem sentido avaliar na EJA. Realmente. Bom, nós estamos, então, chegando ao fim dessa apresentação. Eu queria, mais uma vez, agradecer você, Jorge. Antes de te dar a palavra, a Júlia vai mostrar na tela o link para o questionário de avaliação, né, que é muito importante que quem assistiu preencha, para a gente sempre manter o seminário próximo das necessidades e interesses do público. E lembrando que também nesse mesmo questionário tem a questão do boletim, quem quiser se inscrever na mala direta, fique à vontade. Então, Jorge, a palavra é sua para essa despedida. Eu queria novamente agradecer a SEDUC, o Escritório de Evidências, na pessoa da Maria Elisa, por esse convite, e reforçar a parabenização por essa iniciativa, porque realmente é precioso esse espaço aberto para discutir educação de jovens e adultos e discutir uma nova escola pós-pandemia. Isso é fundamental. E sem a união de todas as pontas, ou seja, Secretaria de Educação, gestores, professores, estudantes da EJA, nós não vamos reconstruir essa escola pós-pandemia de tal maneira que ela supere o desafio de continuidade da aprendizagem. Então, vocês estão de parabéns. Continuem nessa modalidade. E aí, os jovens e adultos e idosos também aparecem muito fortemente. Muito obrigado. Ótimo. Gente, muito obrigada para quem assistiu, e na semana que vem não haverá seminário, por conta de uma semana de descanso que a Secretaria vai fazer, mas na seguinte estamos por aqui. Obrigada e boa tarde.